Seja bem-vindo a mais um curso da Inova-RH. Continuamos o nosso firme princípio de levar até você aquilo que existe de mais novo, tendências, tecnologia, novos processos aplicados à área de recursos humanos. Nessa aula vamos responder as seguintes perguntas. O que é Design Thinking? Por que devemos aplicar Design Thinking no RH? E também o que você aprenderá no restante desse curso. Não vamos perder tempo e vamos direto ao primeiro ponto. Por que Design Thinking é importante para a área de recursos humanos? Na minha opinião e de muitas outras pessoas, o futuro do trabalho está totalmente relacionado com a experiência do colaborador. Isso pode ser observado no mercado atualmente com alguma facilidade. Nós temos alguns exemplos de empresas que têm o pensamento no futuro avançado, como a Airbnb, que mudou o papel do líder em recursos humanos para Chief Employee Experience Officer. Antes, seu cargo era Chief Human Resource Officer. Isso surgiu depois que muitas companhias mudaram a forma de olhar para os seus clientes. O mais comum é observarmos Design Thinking sendo usado na análise de experiência dos clientes. Mas já podemos observar com uma boa frequência ele sendo utilizado também para melhorar a experiência dos seus próprios colaboradores. Por isso, é muito importante que você tenha esse conhecimento. Essas empresas que estão com essa visão de futuro têm uma boa razão para estarem usando Design Thinking no RH. Hoje, os melhores talentos não estão buscando mais somente bons salários e benefícios. Algumas companhias criam para seus colaboradores o que podemos chamar de experiências, na forma de bons ambientes de trabalho, bons locais de trabalho, como salas de ginástica, oferecem massagem ao longo do dia de trabalho, uma alimentação gourmet, enfim, uma série de diferenciais que antigamente achávamos completamente inapropriado e desfavorável ao rendimento de trabalho. Mas será que é só isso? É isso que eles estão buscando? Pense com cuidado. Na Airbnb, por exemplo, o foco está nos aspectos físico, emocional, intelectual, virtual e aspiracional do trabalho, orquestrando cuidadosamente todos esses aspectos em uma experiência completa para os seus colaboradores. A meta é atrair os melhores talentos, mas não somente isso. É também fazer com que permaneçam mais tempo na companhia, trabalhando com muita efetividade. Esse objetivo não é novo, mas a forma com que as empresas estão conquistando, isso sim é novo. Incluí no material complementar um artigo sobre a Airbnb, falando sobre a sua experiência em ter um CEO, ou Chief Employee Experience Officer, como acabamos de falar, ao invés de ter um CHRO. E eles não estão sozinhos nisso. Se olhar nesse mapa de calor feito pela Deloitte, você nota que a maioria das empresas já estão buscando usar Design Thinking nas suas atividades, na sua prática de RH, avaliando como importante ou como muito importante. Isso já está ocorrendo pelo mundo todo. No Brasil mesmo, um dos países com menor valor, já podemos observar que mais de 70% das empresas já entendem o seu valor. Se a sua ainda não está com essa atenção, sugeriria que pensasse a respeito. Isso, diferente de uma primeira impressão que podemos ter, não é algo só de empresas de tecnologia, inovadoras, disruptivas. Isso vale para qualquer tipo de companhia. Um dos aspectos interessantes desse mesmo trabalho feito pela Deloitte é como eles descrevem o novo papel do RH. Existe uma citação interessante. Design Thinking coloca o RH em um novo papel. Ele transforma o RH de um desenvolvedor de processos em um arquiteto de experiências. Capacita o RH para repensar todo aspecto de seu trabalho. O ambiente físico, como as pessoas se encontram e interagem, como líderes gerenciam seus tempos e como as empresas selecionam, capacitam, motivam e avaliam colaboradores. Design Thinking coloca os colaboradores no centro do processo de inovação e desenvolve a inovação ao seu redor. É por esse motivo que ele é tão eficaz na criação de experiência para os colaboradores. Então existe uma razão muito pragmática para a utilização do Design Thinking no RH. Ele aumenta a efetividade operacional do RH e do negócio como um todo. Um estudo recente feito pela IBM mostra que as organizações que aplicam Design Thinking
levam os novos serviços ou produtos ao mercado 2 vezes mais rápido, reduzem o tempo do design desses novos produtos ou serviços em 75% e reduzem o tempo de desenvolvimento em aproximadamente 33%. Agora, na minha experiência com muitos departamentos de RH, tempo é um recurso escasso. Se você puder ganhar tempo, se você consegue se tornar mais eficaz naquilo que faz, trazendo novos serviços para os seus colaboradores mais rapidamente, isso é melhor para todos. Então, o Design Thinking não melhora somente a experiência do consumidor, nesse caso, a experiência do colaborador. Ele também melhora a forma como você opera, como você entrega. Ele aumenta a sua efetividade e da organização como um todo. Existem muitas outras razões do porquê você deveria pensar sobre a utilização de Design Thinking em recursos humanos. Mas o que é Design Thinking? E qual é o processo e estrutura que você pode usar? Design Thinking é às vezes também chamado de design centrado no ser humano. É um processo interativo e não linear para a resolução criativa de problemas que coloca o usuário, consumidor ou empregado no centro do processo. Design Thinking olha para 3 questões. A primeira são as pessoas. Algo é desejável? Nós queremos aquilo de verdade? Depois, isso é viável? Nós conseguimos tecnicamente fazer aquilo que nós estamos querendo fazer? E por fim, isso é viável do ponto de vista de negócios? Existe um business case a ser feito para essa inovação em particular? Através da combinação dessas 3 questões, um design thinker olha para o aspecto completo de uma inovação. Mas nós sempre começamos pelas pessoas. Nós sempre começamos pelo desejo, pela vontade. Isso é muito diferente do que a maioria dos departamentos de RH estão acostumados, onde a inovação sempre foi deflagrada, gerada, iniciada a partir de uma questão de negócio. Design Thinking também é um mindset, uma mentalidade. Diz respeito a acreditar que você pode fazer diferença e ter um processo para chegar a novas e relevantes soluções que criam um impacto positivo. Design Thinking te faz acreditar nas suas habilidades criativas. É um processo para transformar desafios complexos em oportunidades para o design. No Design Thinking, nós frequentemente falamos sobre ter um mindset de crescimento. Agora, posso falar muito sobre o mindset de crescimento, mas se você quiser saber mais sobre esse tema, eu sugiro ler o livro Creative Confidence, Confiança Criativa. Você encontra esse livro já traduzido para o português. Esse é um livro muito interessante para quem quer criar esse mindset. Como falei antes, Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano, para a resolução de problemas. Ela começa a partir de uma empatia profunda e com o entendimento das necessidades e motivações das pessoas. Em muitas estruturas de Design Thinking, o primeiro passo é chamado simpatia ou empatia. Isso diz respeito ao entendimento das necessidades e motivações das pessoas através de uma espécie de investigação das suas vidas, da sua situação, do seu contexto. Veremos isso mais a fundo numa próxima aula. Design Thinking é também uma abordagem colaborativa para a resolução de problemas. Se você conseguir reunir várias mentes, ótimas mentes, elas juntas são sempre mais fortes na resolução de um desafio do que uma única mente isolada. Design Thinking se beneficia enormemente dessas visões dos outros, criando múltiplas perspectivas de uma situação, sendo que a criatividade dos outros impulsiona a sua própria. Então, eu te estimularia a não realizar esse curso sozinho. Tente fazer com alguém ou ir conversando, pelo menos, com as pessoas sobre seus aprendizados. Porque ao longo do curso, nós iremos passar por uma interação de Design Thinking. Se você fizer sozinho, não vai ter experiência completa. Então tente de verdade reunir alguns colegas, fazer interações e perceba como a abordagem colaborativa é muito mais forte do que quando você está sozinho. Design Thinking também é otimista. Ela tem a ver com o mindset que falamos anteriormente. Não é que precisamos ser otimistas o tempo todo, mas Design Thinking é a crença fundamental de que todos nós podemos criar mudanças. Não importa o tamanho do problema, quão pouco tempo temos ou a limitação do nosso orçamento.
Não importam as restrições que existem ao seu redor. Mesmo assim, Design Thinking pode ser um processo bastante agradável e recompensador. E, finalmente, Design Thinking é um processo experimental e interativo. Diz respeito a aprendizado. Você pode errar, mas na medida em que você aprenda a partir dos seus erros. Através do aprendizado, você desenvolve novas ideias, obtém feedbacks, ou seja, interage. Consegue feedbacks mais rapidamente, então você pode interagir. Agora, a estrutura de Design Thinking difere dependendo de onde você olha. Às vezes você vai encontrar 4 etapas e às vezes com 5. Eu gosto de usar esse método. Ele começa com a descoberta. Começa com entender claramente o desafio que você tem, como você o aborda, qual é o contexto, qual é a pessoa que está envolvida na experiência. Depois, em segundo lugar, vem a interpretação, o entendimento. Você aprendeu alguma coisa durante a fase de descoberta. Como você interpreta isso? Como você conta histórias sobre isso? Como você explica aos outros sobre o que você aprendeu? A seguir vem a fase da geração de ideias, ou ideation em inglês. Você identifica uma oportunidade e o que você vai criar a partir dessa oportunidade. A seguir vem a fase de experimentação. Quando você tem uma ideia que vem da fase anterior, como é possível experimentá-la de uma forma que você possa aprender a partir dela, com o objetivo de eventualmente gerar uma solução. E finalmente, a última fase, a de evolução. Esse nome é porque você irá aprender sempre. Você continuará a interagir em direção a uma solução final. A partir desse curso sobre a experiência do colaborador, você tem 2 módulos, cada um com 3 aulas, sendo que em cada uma delas iremos ver uma etapa do processo de Design Thinking. Então, numa próxima aula, você irá aprender sobre a descoberta, a primeira fase. Isso envolve o entendimento do desafio, a preparação da sua pesquisa e reunir inspiração. Isso significa falar com as pessoas, fazer observações e emergir com a essência verdadeira do Design Thinking, que é conversar com seus colaboradores. A seguir vem a fase da interpretação, onde você conta histórias. Busca por significado e estrutura as oportunidades que surgiram na fase de descoberta. A seguir vem a fase da geração de ideias. O que nós falamos de ideation é sobre gerar ideias, o refinamento delas e eventualmente desenvolver um protótipo que vai usar na próxima fase, na fase de experimentação. Que na próxima aula, quer dizer, na aula seguinte sobre experimentação, você irá aprender sobre como fazer um protótipo e obter feedback de várias formas diferentes. E finalmente existe a fase da evolução, a última fase, onde você irá aprender ou planejar os próximos passos, que é a sua próxima interação. Assim você vai decidir se você recomeça a descoberta ou um outro experimento. Então, antes de continuarmos com a próxima aula, eu quero que você pense sobre estabelecer um desafio de design. Então, o desafio é estabeleça o seu próprio desafio de design. Antes de você começar com a próxima aula, quero que você pense sobre estabelecer um desafio de design. Para te ajudar, coloquei dentro do material complementar um link para uma plataforma que irá te ajudar nesse trabalho. Ela se chama Design Kit e é uma ferramenta open source, gratuita, com diferentes métodos que irão te ajudar ao longo do processo de design. Então, antes que comece a próxima aula, é muito importante que você pense sobre o seu desafio de design. Também pense em relação a quem você quer envolver nesse projeto. Porque, como falei antes, Design Thinking é uma abordagem colaborativa. É algo que você faz junto com as pessoas. Então, gostaria que você formasse um time e, junto com esse time, estabelecesse um desafio de design que vocês possam resolver juntos. E não esqueça, aprendam um com os outros, coloque questões e auxilie cada um a ir adiante. Você quer postar um desafio online e obter feedback? Faça isso. Porque tudo é aprendizado. E todo feedback que você
puder obter a partir dos seus colegas, melhor. Essa foi a primeira aula, espero que tenha gostado bastante. E mãos à obra. Te encontro na próxima aula.